Bom, gente, então vamos lá, vamos começar. Eu vou pedindo para vocês. Chegou aqui na nossa live, já pinga, ó, tá aqui embaixo. Então, a nossa metinha é de 100, mais 2 membros. A gente precisa bater a meta. A gente precisa para poder trazer novidades para vocês, para poder... eu vou começar também no final de semana a dar uma força aqui para o Pedro Zambarda na programação. Então, eu preciso que vocês nos ajudem a manter o nosso canal, porque, afinal de contas, a Folha não tem contribuição do governo federal, não tem contribuição de empresa privada, nós só temos a contribuição da nossa audiência, e com as visualizações do YouTube fica muito difícil só para poder manter as nossas contas em dia, tá bom? Bom, vamos lá. Quero conversar com vocês sobre o seguinte por aqui. Vamos falar sobre o tal do suposto acordão, né? Então, vou colocar aqui para vocês na tela e a gente vai esmiuçar o que está acontecendo no dia de hoje, essa internação do Bolsonaro, que está muito esquisita. A internação de Bolsonaro na esteira do acórdão de Flávio pode indicar prisão domiciliar. Para quem acompanha o clima de Brasília, a movimentação é claramente incomum e uma das razões que ventilam forte seria uma possível mudança no regime de prisão do ex-presidente da República. Então, vamos ver aqui também. Essa sexta-feira em Brasília está se desenrolando uma atmosfera densa, mas estranhamente silenciosa. A notícia da internação do ex-presidente condenado Jair Bolsonaro e a posterior entrada dele numa unidade de terapia intensiva, diagnosticado com pneumonia bilateral, disparou os alertas protocolares da política. Contudo, o que se observa nesse momento, nos corredores do poder e nas redes sociais, não é o habitual estridor bolsonarista, onde antes se ouviriam gritos de sequestro e ataques ferozes a uma delirante ditadura do judiciário. Hoje impera uma polidez quase ensaiada e uma preocupação comedida. Então, aqui não se trata apenas de respeito ao quadro clínico. No jornalismo, aprendemos que o silêncio na capital federal costuma ser mais eloquente que o ruído. E fontes da Fórum em Brasília indicam que essa mudança brusca de comportamento, a ausência de agressividade, é o sintoma externo de uma engrenagem que gira nos bastidores. Então, aí uma estrada que levaria Bolsonaro do regime fechado para o domiciliar. E aí o fator Flávio e a Carta da Paz. Toda essa mudança comportamental seria resultado de uma nova temperatura, segundo o editor-chefe da Fórum, que é o Rovai. Então, o senador Flávio Bolsonaro estaria articulando uma chamada Carta pela Paz do Brasil, que é um documento inspirado na Carta aos Brasileiros de Lula, de 2002, que teria um destinatário específico, o Supremo. A estratégia de Flávio visaria garantir que, em um cenário de futura disputa eleitoral, não haverá revanchismo contra o STF. E aqui ele buscaria aliados como Michel Temer e o Tarcísio de Freitas, aqui governador de São Paulo, mas com aceno, a carta é uma tentativa de armistício formal. Então, tá aqui. A apuração aponta ainda que interlocutores já teriam consultado ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e a receptividade foi real. Moraes, inclusive, já teria emitido o primeiro sinal de mudança de postura ao permitir a visita de um assessor de Donald Trump na prisão. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, gente? O comportamento de Flávio reforça a tese do acordão. Recentemente, o senador surpreendeu ao criticar duramente a articulação de uma CPI da toga, chamando a iniciativa de inconstitucional. Foi o sinal claro de que o clã Bolsonaro aceitou as condições impostas para uma convivência menos belicosa com o judiciário. E aí, nesse caso, seria, né, se a internação for o fato jurídico que faltava para justificar a transferência do ex-presidente para casa, Brasília estará assistindo ao fechamento de um ciclo de confrontos. A calmaria dos aliados não é resignação, é a espera pelo resultado de uma negociação que pode mudar o curso da execução penal de Jair Bolsonaro nas próximas horas ou não. Então, realmente é estranho, tá? É uma postura bastante esquisita que aconteceu por aqui, afinal de contas, existem aí diversos ataques coordenados ao STF, inclusive pela
pela extrema-direita, a gente sabe disso, e ainda mais com relação ao Flávio Bolsonaro, que eles sempre falaram sobre o Alexandre de Moraes ser o ditador da toga e tudo mais, que o STF é uma ditadura do judiciário. Não só o Flávio falando disso, mas a gente sempre vê, principalmente o Silas Malafaia, que já começa o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Ele não começa assim? Então, é uma movimentação bastante esquisita, em que pese esse assessor do Donald Trump já tenha tido o seu visto aí revogado, até por um pedido do presidente Lula, em razão de terem negado a entrada de Alexandre Padilha nos Estados Unidos. Então, o Lula se posicionou muito nesse sentido, tá? E deixa eu só... Ai, peraí, gente, peraí, meu gato, peraí. Rapidinho. Gente, peraí. Rapidinho. Ai, meu Deus. Ai, gente, desculpa. Meu gatinho. Desculpa. Não. Que isso? Não. Fica aqui com a mãe. Não. Fica aqui com a mãe. Desculpa, gente, meu gatinho tá doente. Não reclama, não. Fica aqui com a mãe aqui. Não, aqui, ó. Peraí, gente. Aqui. Pronto, aqui, ó. Pronto, gente. Mãe de pet. Desculpa, tá? Então, aqui a gente pode ver que tem uma articulação bastante esquisita, justamente porque o Alexandre de Moraes acabou depois pedindo um posicionamento um posicionamento da nossa chancelaria, né, que foi o Mauro Vieira. Então, ali pedindo uma nota do Itamaraty sobre uma possível ingerência no nosso país, ainda mais com relação às nossas eleições. Então, a gente teve ali o cancelamento dessa visita que seria feita ao Bolsonaro, tá? Então, é importante dizer, peço desculpa de novo para vocês, tá, gente? Que eu saí aí no meio da notícia, mas é que meu gatinho, ele tá bem ruinzinho, assim, e aí ele levantou aqui, torcendo a patinha, aí eu fiquei desesperada, em pânico aqui, ele saiu correndo. Ai, que nervoso, gente. Ai, fiquei até nervosa, meu Deus. Bom, vamos lá. Então, é importante que vocês aqui no chat, principalmente com essa notícia, que é uma notícia, assim, bastante estranha, que apareceu no dia de hoje. Eu, particularmente, acho muito esquisito o Alexandre de Moraes fazer um acordo com relação ao STF e o Flávio Bolsonaro para que os ataques parem e aí se enverede por uma possível prisão domiciliar. Eu, particularmente, acho um pouco esquisito, tá? Falar no nome do Alexandre de Moraes. Existe realmente um setor ali do STF que é favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro. A gente até leu aqui em algum momento dessa semana que falaram, né, sobre isso já, que já havia esse entendimento aí de alguns dos ministros do STF. Eu vou até pegar aqui para vocês. STF domiciliar de Bolsonaro. Eu estava com a mão no meu gato aqui. Mas vamos lá, vai ficar tudo bem. Quer ver? Foi até a Câmara dos Deputados, desculpa aqui, ó, pedido ao STF sobre a prisão de Bolsonaro. Está aqui. Então, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento e solicita ao Supremo análise da transferência do presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. A proposta foi incluída em uma votação conjunta de requerimentos e acabou aprovada em um bloco pelo colegiado. O pedido foi apresentado pelo deputado Osmar Terra, né, que é do PL do Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu li isso com vocês, mas eu achei realmente, assim, bastante esquisito esse acordo.
falar que o Alexandre de Moraes estaria envolvido nesse acordo, eu acho muito esquisito. Tá? O que eu acho que pode acontecer, de repente, é um requerimento de outros ministros do STF ou apreciação aí desse pedido da comissão da Câmara, e que foi esse que aconteceu há 2 dias atrás, e aí eles, por conta da condição do Bolsonaro, eles acabarem aí por entender sobre a domiciliar. Tá? Então, acredito que eles possam pegar esse pedido e fazer alguma coisa. Mas dizer que foi um acordão, Lidiane, eu acho um pouco difícil, porque o Alexandre de Moraes foi o relator do processo do golpe. Agora, que eu realmente não duvido que haja ali um acordo com outros ministros da corte para, de repente, uma aprovação ainda domiciliar e tudo mais, uma insistência, aconteça uma pressão sobre Alexandre de Moraes, eu não duvido, tá? Então, aí vocês vão me dizendo nos comentários aqui o que vocês acharam sobre esse acordão, tá? Então, aqui eu vou trazendo para vocês também as outras notícias do dia. Então, bora lá. Vamos entender o que foi que aconteceu com o Jair Bolsonaro aqui. Vamos entender o que foi que rolou hoje. Com vômitos e calafrios, Bolsonaro é internado em um hospital do Distrito Federal. Ele foi para aquele DF Star, né, que é onde ele sempre vai. E aqui, de acordo com o filho do ex-chefe do Planalto, Flávio Bolsonaro, ele teria acordado com calafrios e crises de vômito. Então, peraí, agora tudo literalmente, eles colocam aqui esses spams. De acordo com o filho, então, com Flávio Bolsonaro, ele acordou com calafrios e crises de vômito, a gente vai ver ele chegando no hospital aqui. E também a ida ao hospital na região de Brasília pode ser acompanhada. O ex-presidente teria tido uma queda de saturação de oxigênio e ele foi de ambulância, né? Por óbvio, porque ele está preso. Uma equipe médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal levou através do SAMU. Então, vamos ver aqui este momento. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar de novo, porque eu acho que não vai sair o som novamente. Então, peraí que eu vou tirar aqui a parada. Gente, bora lá através do Superchat, ou Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos da ajuda de vocês para continuar a fazer o nosso trabalho. Bora lá, vou colocar aqui o som. Olha a imagem agora, muita movimentação aqui nesse exato momento. Olha a quantidade de governadores, policiais militares, policiais criminais, estão reforçando a segurança. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe aí, por favor. Acompanhe aí, por favor. Como é que sai aqui? Gente, aí é essa foto que eu coloquei na thumb, né, da nossa live. Ele chegando lá no DF Star. E também a gente vai ver o seguinte aqui. Eles falaram que ele está com broncopneumonia, tá? Que seria o diagnóstico aí, então morre não, vagabundo, desgasta. O Roberto Oliveira aqui falando, morre não, vagabundo! Puta da vida. Não, exatamente, eu também acho que ele não tem que morrer não, gente. Eu acho que ele tem que pagar por tudo que ele fez, hein? E é coisa pra cacete pra ele pagar. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!